Nesta semana o Tem Notícias está apresentando a série Noroeste 100 anos. Você sabia que o Pelé jogou pelo Norusca? Jogou? E você, sabe qual foi o maior rival do time de Bauru? Muitas histórias e curiosidades é o que vamos ver hoje na reportagem especial. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dava para ter contado uma historinha nesse tempo. Imagine em 100 anos quanta curiosidade esse time não revela. Vamos começar pelo mascote. Adivinha qual é? Uma locomotiva, claro. O uniforme. Você sabia que na década de 10 o Noroeste jogava todo de branco, só com alguns detalhes em vermelho? Era o tempo do mutinão. E os penteados. Que beleza. Ah, outra coisa. Não havia escudo. Nem quando evoluiu para a camisa vermelha, fim dos anos 10. Mais adiante, quase no fim da década de 20, o uniforme mais moderninho, já com emblema. Mas repare, SCN, esporte com S. Em 30, o escudo está mais próximo do que é hoje. E de 40 em diante, a locomotiva passa a usar o tradicional uniforme alvirrubro, que foi usado certa vez por um menino prodígio criado em Bauru. Bauru Atlético Clube, o BAC. Não sobrou nada. Hoje no lugar existe um supermercado. Mas foi aqui que Pelé deu seus primeiros chutes no futebol. Mas essa história faz parte do passado. Viva está de outro clube, que ele jogou antes de ir para o Santos. Pouca gente sabe, mas o rei do futebol jogou no Noroeste. A foto tá aí para provar. Franzino tinha 15 para 16 anos. Tá bom, foram só uns 3 amistosos, mas jogou. E dizem que só não ficou porque foi dispensado. Nunca, não é, ele quis assinar contrato. O Noroeste, bem que o Noroeste queria, não é verdade? Claro, há uma lenda também que o Noroeste desprezou. Coisa, isso é bobagem. Não tem, não é, desprezo nenhum. O Noroeste, claro, se pudesse, contrataria o Pelé. Não contratou. Daí ele foi para o Santos e quando voltou a Bauru para enfrentar a maquininha em 63, acabou com o jogo. Fez os 4 gols na vitória do Peixe por 4-3. O menino foi para a seleção brasileira, virou um mito, peça importante no Museu do Futebol em São Paulo. Mais de 800 mil pessoas já passaram por aqui em 1 ano e meio de existência, média de 1.300 visitantes por dia. O local é fascinante. Logo que você entra, se depara com um hall enorme com mais de 400 flâmulas de times nacionais e internacionais e de seleções. E num olhar mais cuidadoso, repare, o Noroeste. E não é uma, são 2 delas entre as principais equipes do planeta. Hoje existem 783 clubes filiados à CBF. No museu há uma área dedicada aos 128 mais importantes, que disputaram pelo menos uma vez a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Veja, lá está a placa em homenagem ao Noroeste, que participou do Nacional em 1978. Uma honra para Bauru. Aí outras curiosidades. Na placa do Corinthians, não é só a data de fundação, que é semelhante. Os dois comemoram o centenário juntos, com histórias em comum. Para começar, sala da presidência noroestina. Não estranha esse ônibus corintiano. O presidente bauruense é conselheiro vitalício do time da capital. Aliás, diga-se de passagem, ele patrocinou o Alvinegro por 10 anos. Sou sincero, eu sou corintiano, gosto do Corinthians, né? Mas eu sou muito mais do Noroeste. Aconteceram jogos marcantes entre os dois. No Paulista de 93, goleada corintiana 4-1. Em 2006, vitória noroestina por 1-0 no retorno à elite depois de 12 anos. Mais peculiaridades agora entre jogadores. Tobias, goleiro que tirou o Corinthians da fila em 77, começou no Noroeste. Basílio, autor daquele gol, mais tarde fez o contrário, veio ser treinador em Bauru. Tantos outros fizeram a mesma coisa, Ronaldo Marques, Gilmar Fubá, mais recentemente Otacílio Neto, Ralf e agora Bruno César, que caiu no ano passado com o Norusca, mas está cheio de moral com a Fiel. E olha, segundo ele, entre os dois times, há muito em comum mesmo. Acho que é parecido nessa questão da torcida, a torcida está sempre apoiando, está sempre indo no estádio, mesmo a gente naquele ano lutando para não cair. Então acho que a semelhança acho que é essa, acho que é a força que vem da torcida. É verdade, sábado à tarde, jogo de abertura da Copa Paulista, o Noroeste perdia por 3-0 para o Linense e lá estavam eles. Cantaram e incentivaram o time o tempo todo.
Esta é a organizada Sangue Rubro, fundada em 1986. Na sede da torcida, fotos e jornais de jogos, ídolos de várias épocas. Dia de jogo, a reunião antes da bola rolar é aqui. São mais de 400 sócios cadastrados, mas eles não escondem. Na ativa, só uns 70, 80 mesmo. O torcedor, o leal, aquele que vem em todas, na boa e na ruim, e tem os que vem na boa. Na boa, ele faz quando o time está disputando um grande jogo, quando vem um grande time, o Bauru, aí vem todo mundo. Mas ele não vai roer osso na segunda, na terceira divisão, ele vem na primeira, que é mais interessante. Um estudo de uma universidade de Bauru apontou que a torcida do Noroeste realmente diminuiu entre as décadas de 80, 90 e 2000. Entre os motivos estão a péssima fase que o time atravessava e o mau momento econômico e político vividos pela cidade. A realidade é que o Noroeste ficou praticamente 15 anos, tá certo? Numa bancarrota, numa situação muito ruim. Aliada à situação da cidade, que também passou por suas fases ruins, né? Com problemas na política, políticos presos, tudo isso em nome da cidade. Quer dizer, o povo de Bauru estava com uma baixa estima muito grande. O trabalho deste homem é reverter esse quadro. Evaldo Armani é responsável pelo departamento de marketing do clube. O foco para recuperar imagens como essa são as crianças. Muitas crianças nasceram nesse período que não passaram pelo Noroeste, não sabem o que é o Noroeste. Isso nós identificamos, é isso que nós estamos querendo resgatar. Perdeu a geração. Essa é a geração perdida. Geração que não viu as grandes rivalidades lá atrás, em 40 e 50, Noroeste e BAC. Nós ganhamos muita vez no BAC. E a alegria aqui é isso. Os confrontos com o Marília são recentes. Em 1953, no primeiro acesso, o jogo final foi lá. Mas o time era outro. A grande rivalidade, o Marília, veio depois. A rivalidade, quando nós subimos, foi em cima do São Bento de Marília, que não existe mais. Era o São Bento de Marília, que também usava as cores vermelhas. Daí beleza, o BAC também já tinha acabado e você pergunta, não havia mais rival? Vai nessa. Começava então um dos clássicos regionais mais calorosos do estado. O maior rival histórico mesmo do Noroeste é o 15 de Jaú. O grande sempre foi com o 15. O Marília veio depois, né? Em 85 tem um jogo desse. Zezinho Magalhães lotado, jogo tenso, pegado. E no fim do segundo tempo, Osmar fez o gol da vitória do Noroeste. Mas no ano anterior, uma curiosidade, as duas torcidas juntas torcendo para o Noroeste contra o Vossen de Assis em Jaú. Mas aí eles acabaram se separando, o 15 continuou firme e a maquininha despencou. Depois foi o contrário. O tempo passou, a resposta mudou, mas a pergunta não. Qual o maior rival do Noroeste? Sem dúvida nenhuma é Noroeste e Marília. Essa rivalidade, ela vem desde o sub-15, sub-16. Naquela época, então, era pior. O Noroeste e Marília era confusão em Bauru, confusão em Marília. Não tinha jeito. Como em 2006, na 1, quando o Norusca goleou o MAC por 4-0. É normal ter rival, todo time tem um, mas é curioso. Poucas equipes têm tantos rivais como o Noroeste, só que o torcedor fica feliz. Eu me sinto, os caras lá, eles estão lembrando de nós, né, meu? O importante é isso, o importante é ser lembrado. Talvez haja uma explicação, essa é uma questão histórica e geográfica. Bauru é uma cidade, digamos, emblemática, quer dizer, é um entroncamento ferroviário, uma capital regional. E aí depois tinha a questão das rivalidades aqui do Oeste. A rivalidade pesada mesmo era Noroeste e 15 de Jaú, Noroeste e Linense, tá certo? De Lins, e Noroeste e São Bento de Marília. Primeiro São Bento de Marília e depois o Marília Atlético Clube. O Linense está de volta, o Oeste tem incomodado, o Presidente Prudente é logo ali. E assim vai. Quem sabe não aconteçam histórias curiosas para contar daqui 100 anos.